viver integralmente para Deus. Você sabe o que é isso? E se o que está impedindo você de viver tudo aquilo que Deus prometeu não for falta de fé, mas o fato de você estar tentando viver uma vida inteira cuidando apenas de uma parte de você? Talvez você esteja cuidando do seu espírito, mas tenha abandonado a sua alma. Talvez esteja cuidando do seu corpo, mas por dentro você esteja cansada. Talvez esteja servindo todo mundo, orando por todo mundo, cuidando de todo mundo, mas ninguém sabe como você realmente está quando fica sozinho. E hoje Deus quer te lembrar de algo. Você não é apenas um corpo, não é apenas uma alma ferida e não é apenas um espírito que precisa orar. Você é uma pessoa completa, com corpo, alma e espírito. E Deus deseja restaurar você por inteira. A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5, do verso 23, e o Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que poderoso! Deus deseja santificar completamente. Não apenas uma parte. Ele se importa com o seu espírito, com a sua alma e também com o seu corpo. Muitas vezes pensamos que cuidar do corpo é algo superficial, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isso significa que o nosso corpo tem valor. Cuidar dele não é idolatrar a aparência, é honrar aquilo que Deus nos confiou. Descansar, alimentar-se de maneira equilibrada, movimentar-se, respeitar os limites do corpo e procurar ajuda quando necessário. Isso também pode fazer parte da nossa responsabilidade diante de Deus. Você não precisa odiar o seu corpo para querer cuidar dele. Você pode cuidar dele porque reconhece o valor que Deus colocou em você. Mas existe uma parte que muitas vezes ninguém consegue enxergar: a alma. A alma carrega emoções, lembranças, perdas, frustrações, rejeições e muitas feridas. Às vezes o corpo continua andando, mas a alma ficou presa em algum lugar do passado. Por isso, Provérbios 4, do verso 23 diz: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Deus se importa com aquilo que acontece dentro de você. Talvez você tenha aprendido a dizer: está tudo bem, enquanto por dentro existe uma dor que ninguém conhece. Talvez você tenha cuidado de tantas pessoas e esquecido que também precisa ser cuidada. E hoje Deus está te dizendo: filha, permita que eu cuide de você. Você não precisa fingir que está bem diante de Deus. Em Salmo 34, do verso 18 diz: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Deus não se afasta de quem está quebrantado. Ele se aproxima. Talvez existem palavras que disseram sobre você e que você carregou por anos. Talvez exista uma rejeição que fez você acreditar que não era suficiente. Talvez exista um abandono que fez você pensar que estaria sozinha para sempre. Mas nem toda palavra que disseram sobre você é verdade. Nem toda rejeição significa que você não tem valor. Nem todo abandono significa que Deus abandonou você. Deus conhece a sua história e sabe exatamente onde a sua alma precisa de restauração. E existe ainda uma dimensão mais profunda: o Espírito. Jesus disse em Mateus 4, do verso 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você pode alimentar o corpo e continuar vazia. Pode cuidar da aparência e continuar insegura. Pode conquistar coisas e ainda sentir que falta alguma coisa. Porque existe dentro de nós uma dimensão que somente Deus pode preencher. Nosso espírito precisa da palavra, da oração, da presença de Deus e da comunhão com Ele. Assim como o corpo precisa de alimento todos os dias,
nosso espírito também precisa ser alimentado diariamente. Por isso, não adianta ter um corpo forte e uma alma doente. Não adianta cuidar da aparência enquanto o coração está destruído. Não adianta estar cercada de pessoas e sentir-se completamente sozinha por dentro. Talvez você tenha construído uma casa bonita por fora, mas existem rachaduras dentro dela que ninguém vê. E Deus não quer apenas melhorar aquilo que aparece. Ele quer tratar as estruturas. Romanos 12, do verso 2 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus quer renovar a sua mente, porque quando a mente é transformada, começamos a enxergar a nós mesmas, o nosso passado, as pessoas e o nosso futuro de uma maneira totalmente diferente. E talvez você tenha aprendido que para ser espiritual precisava esquecer de si mesma. Mas existe uma diferença entre egoísmo e autocuidado. Egoísmo coloca o próprio eu acima de tudo. Autocuidado reconhece que você também é responsabilidade sua. Jesus disse em Marcos 12, verso 31, amarás o teu próximo como a ti mesma. Existe algo muito importante nessa palavra, como a ti mesma. Você não consegue oferecer continuamente aquilo que não permite que Deus restaure dentro de você. Cuidar da alma não é fraqueza. Descansar não é falta de fé. Pedir ajuda não é fracasso. Cuidar do corpo não é vaidade. Parar para respirar não significa desistir. Às vezes, parar é justamente o que nos permite continuar. Deus quer restaurar aquilo que foi fragmentado. Talvez hoje existe uma parte de você que está feliz, enquanto outra ainda está ferida. Uma parte acredita, enquanto outra está com medo. Uma parte quer continuar, enquanto outra está cansada. Mas Deus não quer que você passe a vida inteira dividida por dentro. O Salmo 23, do verso 3, declara: refrigera a minha alma. Que palavra poderosa. Refrigera a minha alma. Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer trazer refrigério, restauração, paz e equilíbrio. Viver integralmente não significa ter uma vida perfeita. Significa permitir que Deus esteja presente em todas as áreas da nossa vida. É poder dizer: Senhor, eu entrego o meu corpo, eu entrego a minha alma, eu entrego o meu espírito. Eu não quero apenas parecer bem, eu quero estar bem em Ti. Eu não quero apenas sobreviver, eu quero viver em Ti. Jesus disse em João 10, do verso 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida abundante não significa ausência de problemas. Significa ter Deus presente no meio deles. Significa continuar mesmo quando existe dor. Significa confiar mesmo quando não entendemos. Significa permitir que Deus cuide de nós enquanto caminhamos em direção àquilo que Ele prometeu. E talvez essa seja a pergunta que Deus quer fazer a você. Como está o seu corpo? Você tem cuidado dele ou tem vivido em guerra com ele? Como está a sua alma? Existe alguma ferida que você ainda precisa entregar a Deus? Existe algum perdão que precisa ser liberado? Existe alguma emoção que você está escondendo? E como está o seu espírito? Você tem buscado a presença de Deus? Tem alimentado a sua fé? Tem separado tempo para ouvir a voz de Deus? Talvez você tenha chegado aqui pensando que precisava mudar apenas uma coisa. Mas Deus está dizendo: eu quero cuidar de você por inteiro. Do corpo que cansou, da alma que chorou, da mente que ficou sobrecarregada, do coração que foi ferido e do espírito que precisa voltar a respirar na presença de Deus. Você não precisa continuar vivendo dividida. Deus quer integrar aquilo que a vida fragmentou. E talvez a promessa que você está esperando não comece com uma mudança ao seu redor, mas com uma restauração dentro de você. Porque Deus não quer apenas colocar algo novo nas suas mãos. Ele quer preparar você para sustentar aquilo que está colocando nas suas mãos.
Por isso hoje, entregue tudo a Ele. Diga, Senhor, eu entrego a Ti o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Cuida daquilo que ninguém vê. Cura as feridas que eu escondi. Renova a minha mente. Fortalece o meu espírito. Ensina-me a cuidar do corpo que tu me confiaste. Ensina-me a respeitar os meus limites. Ensina-me a descansar sem culpa. Ensina-me a cuidar da minha alma e, acima de tudo, ensina-me a permanecer na tua presença. Eu não quero viver apenas uma parte da vida que o Senhor preparou para mim. Eu quero viver integralmente. Que tudo em mim, corpo, alma e espírito, esteja alinhado contigo. Restaura o que foi quebrado, fortalece o que está fraco, refrigera o que está cansado e prepara-me para viver tudo aquilo que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus. Amém. Cuide do seu corpo, alimente a sua alma, fortaleça o espírito, porque Deus não chamou você apenas para existir, Ele chamou você para viver integralmente. Continua, respira, confia, Deus ainda está cuidando de você. Deus te abençoe poderosamente. Amém.